pode não acreditar, mas isso é um rio. Ou melhor, isso foi um rio e não faz muito tempo. Chamado pelos índios que habitavam por essas bandas de Ayembi, que significava Rio das Anhumas, uma espécie de ave que tinha um pequeno chifre na cabeça. Acabou recebendo o nome de Tietê, que significa grande rio. Tamanham eram as possibilidades de riqueza que o rio oferecia aos seus primeiros colonizadores do estado de São Paulo. O que aconteceu ao grande rio para ter se transformado nisso? O rio Tietê vem sendo poluído pelo homem desde o início da fundação das cidades no estado de São Paulo. Nessas cidades, a existência de outros cursos na água que garantiam o abastecimento e o descumprimento das técnicas de saneamento fizeram com que o Tietê fosse utilizado como suporte para a expansão urbana e industrial, em detrimento do saneamento e do lazer. Em alguns trechos, suas águas são poluídas pelos esgotos domésticos. Em outros, por despejos industriais, detritos sólidos e até mesmo agrotóxicos. Mas é no Alto Tietê que a conjunção de todos esses agentes poluidores pode ser verificado. Infelizmente, foi preciso que o índice de poluição chegasse a níveis alarmantes para que as autoridades ouvissem os apelos dos ambientalistas e começassem a se preocupar em reverter a atual situação de degradação do rio. Lamentavelmente, por questões políticas, as obras de despoluição do Tietê vêm sofrendo constantes paralisações, comprometendo o cronograma físico-financeiro do projeto. Apesar de todas as agressões impostas e dos poucos resultados obtidos até agora com o projeto Tietê, o rio guarda mecanismos de autopreservação. Ao mesmo tempo que carrega para longe os despejos domésticos e industriais da Grande São Paulo, prejudicando inúmeros municípios que situam-se abaixo no rio, vai de certa forma purificando-se pela própria dinâmica de suas águas, até entregar-se limpo e belo às populações do Baixo Tietê. Todas as cidades que situam-se ao longo do Tietê, da nascente à foz, mesmo onde o rio encontra-se poluído, possuem um grande potencial turístico a ser explorado. Em outras, onde esses empreendimentos já existem, o turismo apresenta-se como uma atividade econômica das mais importantes. Vamos começar nossa viagem pela nascente do lendário rio Tietê. Contrariando a lógica dos cursos d'água de correr em direção ao mar, o Tietê nasce na Serra do Mar, em uma região conhecida como Pedra Rajada, a 22 quilômetros do Oceano Atlântico, e segue em direção do interior do estado até sua foz no Rio Paraná, divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, após 1.150 quilômetros de rio. Nós estamos na Fazenda Nascente e é aqui que nasce o rio Tietê. Toda essa área, cerca de 100 mil metros quadrados, foi recentemente adquirida por uma empresa líder no mercado de embalagens e doada à Fundação SOS Mata Atlântica para a criação do Parque da Nascente do Tietê, que funcionará como um centro de turismo ecológico. Para Salesópolis, que tem sua economia fundamentada na extração de madeira reflorestada, o Parque da Nascente, além de fortalecer a vocação turística do município, apresenta-se como o mais importante foco de educação ambiental para a recuperação do rio Tietê.
Nós estamos no município de Biritiba-Mirim, primeira cidade após a nascente do rio. Aqui, o Tietê recebe a primeira emissão dos agentes poluidores, o esgoto doméstico lançado pela cidade. Mesmo assim, ainda encontramos alguns pescadores. Há quanto tempo o senhor pesca aqui? Uns 20 anos, mais ou menos, que vem pescando aqui, mas tá mole, aqui tá... Logo a sujeira vem atrapalhando tudo aqui. Os peixes tá fracos agora. De primeiro era bom demais, a gente chegava, colocava anzol, jogava fora, mas agora tá muito fraco. Saindo de Biritiba-Mirim, o Tietê ainda preserva parte de suas matas ciliares e sua fauna. Espremido de um lado pela Serra do Mar e do outro pela Serra do Itapetí, o Tietê forma em vale extremamente plano grandes extensões de várzeas que foram decisivas para a implantação da horticultura, hoje comprometida pela qualidade das águas do rio. Itaquaquecetuba também usa o rio como esgoto, não possuindo nenhum tipo de tratamento para suas águas servidas. Em função de suas características geológicas, o Vale do Rio Tietê nesta região abriga grandes jazidas de areia, cascalho e argila. Tendo sido explorado de maneira devastadora e sem critérios pelas mineradoras da região, suas várzeas cederam lugar a inúmeras crateras, descaracterizando seu relevo, destruindo as matas ciliares, dando origem a inúmeros lagos. O que pretende-se fazer com essa área? Essa área, existe um projeto, pelo menos dos ambientalistas, para ser aproveitada para a população. Pelo menos seria transformada num parque aquático, onde teríamos lazer, poderíamos transformá-la com ciclovias, pedalins e até um pesque-pague público. Estamos saindo de Itaquaquecetuba. Infelizmente, o rio está mais poluído do que quando chegou à cidade. Mas o que vai acontecer ao rio agora é tão brutal e sem sentido que as palavras não são capazes de expressar a verdadeira realidade da morte de um rio. São 1.100 toneladas de matéria orgânica e 4.000 toneladas de resíduos sólidos lançados nas suas águas todos os dias. O Tietê chega na segunda maior cidade do mundo. O Tietê chega em São Paulo. Em 1976, surge o Parque Ecológico do Tietê. Criado no contexto das obras de combate às enchentes e retificação do rio, uma grande área pode ser aproveitada para atividades de lazer, esporte, reintrodução da fauna e educação ambiental, de fundamental importância para o processo de recuperação da bacia hidrográfica do Tietê. Hoje, as pressões para a ocupação das várzeas, mesmo as já integradas ao parque, são cada vez mais intensas e praticamente estão fora de controle, aumentando o número de ocupações clandestinas. O Parque Ecológico do Tietê foi criado para oferecer ao paulistano uma opção de lazer junto à natureza. Que mensagem você daria às tietes do Tietê? Que não tivessem animais silvestres em cativeiro, porque o animal silvestre fora do ecossistema ao qual pertence a espécie é um animal morto para a natureza. Em que situação a educação ambiental se faz mais necessária? Quando encontramos mais dificuldades, quando as pessoas jogam o lixo no chão e esse vai para o rio, quando os rios são poluídos por esgoto ou por resíduos industriais, ou quando as pessoas jogam o lixo diretamente nos córregos, né? Ou quando as pessoas maltratam a natureza, desmatam ou prendem os animais, né? Nessas circunstâncias é necessário um trabalho educacional para dar uma nova perspectiva de vida para as pessoas e para dar uma nova perspectiva de recuperação da natureza.
Quando sai da cidade de São Paulo, o Tietê, embora totalmente poluído, vai aos poucos readquirindo seu traçado original, com seus meandros e alguns capões de mata ciliar. Descendo o rio, a primeira cidade com potencial turístico que encontramos é Santana de Parnaíba. Fundada em 1580, nela moraram bandeirantes famosos como Fernão Dias Pais e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Transformando-se no maior núcleo do bandeirismo, desempenhou importante papel na colonização do interior do estado de São Paulo e sertões de Goiás e Mato Grosso. Desse período glorioso, a cidade ainda mantém em suas ruas centrais grande parte do casario tombado pelo Condepate, permitindo a exploração do turismo apoiado por várias festas folclóricas de cunho religioso e profano. Santana de Parnaíba forma juntamente com Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva, Itu, Salto e Porto Feliz, um complexo de agradáveis cidades com imenso potencial turístico, infelizmente prejudicado pela má qualidade das águas do Tietê. Deixando a Estrada dos Romeiros, chegamos à cidade de Salto. Sua grande contribuição para o desenvolvimento do turismo na região é ainda preservar a geomorfologia do Tietê. Salto está junto à linha do Fall Line, que delimita duas regiões muito diferentes. De um lado, o Planalto Atlântico com terrenos cristalinos e um verdadeiro mar de morros e cachoeiras. E do outro, a depressão periférica com seus terrenos sedimentares. Em Salto, além de ser possível verificar em loco particularidades geológicas que remontam a milhões de anos, observa-se ainda a última grande cachoeira existente no Tietê, que não foi engolida pelas águas das grandes barragens. Estamos no Parque Rocha Montenegro. Ele foi criado para preservar essa rocha moldada há 290 milhões de anos. Essa rocha comprova a existência na Era Paleozoica do supercontinente Gondwana, formado principalmente pela África, Antártica e América do Sul. Quando o Tietê sai da cidade de Porto Feliz, as poucas matas ciliares existentes começam novamente a desaparecer. As matas que serviam de proteção para suas encostas contra a erosão cederam lugar à agricultura da cana-de-açúcar, às pastagens da pecuária e aos imensos lagos formados pelas grandes barragens criadas para a geração de energia elétrica. As áreas alagadas após o represamento do Tietê foram responsáveis por impactos ambientais incalculáveis sobre a flora e a fauna, principalmente sobre a ictiofauna. Esta teve como maior prejuízo o desaparecimento de espécies que em seu ciclo reprodutivo subiam o rio para procriarem. Se por um lado as grandes barragens foram responsáveis pela descaracterização do rio Tietê, pelo desaparecimento de espécies da fauna e pela destruição de milhares de hectares de mata, campos e cerrados, trouxeram duas importantes atividades econômicas para a região: a navegação fluvial através da hidrovia Tietê-Paraná
e do turismo ambiental. Às margens dos grandes lagos estão surgindo inúmeros clubes, pesqueiros, condomínios de lazer atraindo turistas de todas as regiões do estado. Sem sombra de dúvida, o turismo ambiental no Baixo Tietê desponta como uma das atividades econômicas das mais promissoras. Para que isso aconteça, a postura dos municípios ribeirinhos deve ser de extrema cautela quanto à utilização dos recursos naturais e à educação ambiental. De todas as cidades que situam-se às margens do Tietê represado, Barra Bonita é a que desenvolveu seu potencial turístico há mais tempo. Após experimentar um período de grande euforia com o aumento do turismo, a cidade vivenciou o declínio e o afastamento dos turistas, em parte devido à falta de infraestrutura, de saneamento e de educação ambiental, mas principalmente pela presença de detritos sólidos em suas águas, vindos da região metropolitana da Grande São Paulo. Hoje, Barra Bonita, mais estruturada para receber o turista, novamente experimenta um sensível crescimento do turismo. Mesmo tendo solucionado grande parte dos problemas que colocam em risco o potencial de que dispõe, sabe que o grande perigo pode chegar a qualquer momento, flutuando nas águas vindas do Alto Tietê. Assim como Barra Bonita sabe hoje a importância que a preservação dos recursos hídricos representa para o turismo, municípios como Ibitinga, Sabino e Sales mostram-se extremamente cautelosos com a implantação de seus projetos turísticos. Aprendendo com os erros cometidos no passado, uma nova geração de empresários do turismo sabe que a saúde do Tietê depende muito do respeito ao regime das águas, onde a preservação e recuperação das florestas são imprescindíveis. Tamanha cautela é plenamente compreensível quando se conhece a região. Mesmo tendo sido represado a montante e a jusante, o Tietê ainda mantém quilômetros de florestas nativas em suas margens, habitat seguro para uma fauna cada vez mais rara no estado. Em determinados trechos, devido às suas características geológicas, em suas margens afloram maciços rochosos e praias de areias brancas, que se arrastam por centenas de metros, conferindo à região paisagens de indescritível beleza. Descendo o Tietê, chegamos ao lago formado pela barragem de Três Irmãos, a maior hidroelétrica do rio Tietê, e nele duas cidades se destacam pelo potencial turístico que possuem, Araçatuba e Pereira Barreto. Em Araçatuba, o turismo iniciou-se na década de 80, quando descobriu-se em seu subsolo águas térmicas. O aumento de turistas fez com que empresários passassem a investir na criação de infraestrutura que desse suporte ao turismo. Dessa forma, o surgimento de novos hotéis, bares, restaurantes fizeram com que a cidade se estruturasse para o advento dessa nova atividade econômica. Com o fechamento da barragem de Três Irmãos no final dos anos 80, o surgimento de clubes náuticos, condomínios de lazer e de pesca à beira do Tietê
foram decisivos para consolidar o potencial turístico de Araçatuba, hoje em franco crescimento. A existência de estruturas de apoio voltado ao pescador esportivo, através dos clubes de pesca e de pontos de pescadores, é garantia de boa pescaria, mesmo para aqueles que não conhecem a região. Indo ao caminho do Tietê, encontramos a Parada do Pescador, que fica na beira da estrada e é parada certa para quem gosta de pesca. Aqui encontramos de tudo: quentinhas, bebidas, carvão, gelo, iscas vivas e dicas de bons pesqueiros ao longo do rio. Nós estamos com um projeto muito assim arrojado na área de esporte, na área do lazer, da pesca, né? Estrutura para pescador. Nós vamos construir uma marina, né? E que vai dar um apoio no sentido amplo para os pescadores, com segurança, com telefone, com salva-vida, com barco, com motores, né? Com pescadores, inclusive experientes, para orientar o pessoal que não conhece a região. Desde a nascente na cidade de Salesópolis até sua foz em Itapura, o Tietê demonstra claramente sua vocação turística, oferecendo inúmeras possibilidades para a implantação definitiva de uma estrutura organizada de turismo. Para que essas medidas sejam efetivadas, é necessária uma ampla discussão da sociedade civil, científica, política e dos comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, para o estabelecimento de metas e prioridades contidas em planos diretores municipais e regionais. Compete a cada cidade não apenas cumprir as legislações de proteção ambiental, mas também solidarizar-se com os problemas e deficiências das demais cidades que se localizam ao longo do Tietê, auxiliando-as na busca de soluções que propiciem um desenvolvimento autossustentável do turismo ambiental no Tietê.